Queridos irmãos, irmãs, vamos falar na questão hoje de extrema importância para nós muçulmanos e muçulmanas. A questão da querida e amada Palestina. A querida e amada Palestina, sem dúvida, é um tema profundamente ligado à política, à religião e à cultura. E a sua complexidade varia entre as diferentes visões e interpretações. Na perspectiva islâmica, sim, o sucesso na questão da amada e querida Palestina pode ser abordado em várias dimensões, em vários pontos. Muitos dos sábios virtuosos colocam: primeiro ponto é ter solidariedade e unidade. A unidade entre os muçulmanos, a união entre os muçulmanos em todo o mundo, em apoio à causa, a amada e querida Palestina, é frequentemente enfatizada por vários. Isso inclui a mobilização das comunidades muçulmanas para estarem cientes, envolvidas na luta pelos direitos dos nossos irmãos palestinos. Um outro ponto que os sábios colocam: direitos humanos. O islamismo, a religião do Islã, ensina a importância da justiça, dos direitos humanos, o apoio à justiça pelos palestinos, respeitando seus direitos, respeitando a dignidade deles, é uma parte importante, sim, da visão do Islã sobre o sucesso nessa querida questão. Os sábios colocam o terceiro ponto: a oração, a reza e a espiritualidade. Sim, muitos líderes e estudiosos muçulmanos consagrados incentivam a oração e a busca por bênçãos divinas para a liberdade da amada Palestina. A crença é de que o sucesso só vem de Deus, não tem outro caminho. O quarto ponto em que os sábios colocam: educação e conscientização. Promover conhecimento sobre a história e a situação da Palestina nas escolas, comunidades, é vital e importante. A conscientização pode ajudar, sim, a mobilizar o apoio e fomentar um entendimento mais profundo nessa questão. O quinto ponto que os sábios colocam: apoiar a iniciativas pacíficas. Ou seja, muitos muçulmanos acreditam na importância de iniciativas pacíficas e no diálogo para resolver o conflito, buscando soluções que respeitem os direitos de ambas as partes envolvidas. O sexto ponto que os sábios colocam: desenvolvimento econômico e social. Apoiar o desenvolvimento econômico e social nas comunidades palestinas é vital, importante para a resiliência e autossuficiência, sim, permitindo que os irmãos palestinos se firmem e prosperem em meio à adversidade que eles vivem. Sim, queridos irmãos muçulmanos, essas dimensões refletem uma visão mais ampla que vai além de uma simples solução política, envolvendo questões éticas, morais, espirituais, que são essenciais para muitos muçulmanos ao abordar essa questão da amada e querida, consagrada Palestina. Queridos irmãos e irmãs, o Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin, que Deus tenha piedade dele, um querido erudito do Islã, fez diversas declarações sobre a situação da Palestina em suas palestras, em seus sermões, na divulgação do Islã. Temos alguns temas comuns que devemos colocar sobre essa questão que ele coloca, que Deus tenha piedade dele. Primeiro ponto: solidariedade com os irmãos palestinos. O querido Sheikh frequentemente ressaltava a importância da solidariedade entre os muçulmanos em relação ao povo palestino, considerando a luta dos palestinos como uma questão de fé e dignidade. Segunda questão que ele põe: a questão da justiça. Ele enfatiza que a causa palestina é uma luta por justiça,
e que os muçulmanos têm a responsabilidade moral e religiosa de apoiar aqueles que sofrem injustamente. Terceiro ponto que ele coloca: importância da oração e do duá, de suplicar. Ele diz, ou ele costumava encorajava os fiéis a rezar pelo povo palestino, pedindo a Deus, a Allah, que lhes conceda força e resistência e que traga liberdade e paz a essa região. Temos que orar em nossas orações, suplicar em nossas prostrações. O quarto ponto, ele coloca educação. Ele frequentemente falava sobre a necessidade de educar a comunidade muçulmana sobre a situação lá na Palestina, para que pudessem entender melhor os desafios enfrentados pelos palestinos e agir em conformidade. O quinto ponto que ele colocava, a rejeição da opressão. Que Deus tenha piedade dele. Ele condenava a opressão, a injustiça, em qualquer forma, incluindo a ocupação e a violência contra civis, sublinhando a importância de defender os direitos humanos. Sim, esses pontos refletem a visão dele, que Deus tenha piedade, sobre a questão da amada e querida Palestina. Em suas palestras, seus sermões frequentemente buscavam inspirar ação e empatia entre os muçulmanos no mundo todo. A Palestina querida, a Palestina ocupa sim um lugar significativo na visão do Islã, sendo considerada uma terra sagrada, abençoada, devido à sua conexão histórica e religiosa com os profetas mencionados no Alcorão. Os muçulmanos acreditam que a Palestina, em particular Jerusalém, é a terceira cidade mais importante do Islã, após Meca e Medina. Esses status é derivado de vários fatores, queridos irmãos. Primeiro fator, conhecido como Masjid al-Aqsa al-Qudsi, a mesquita em Jerusalém, é considerado um local sim abençoado. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: não há viagem religiosa ou expedição, exceto para 3 lugares que devemos fazer, ou 3 mesquitas: a mesquita sagrada em Meca, a mesquita de Medina e a mesquita de Aqsa em Jerusalém. Outro ponto, histórias dos profetas. A região está ligada a muitos profetas mencionados no Alcorão. Sim, Palestina está ligada a isso, incluindo Abraão, Ibrahim, Musa, Moisés, Isa, Jesus, que são figuras centrais na tradição islâmica. O terceiro ponto, o Islã coloca como a noite da ascensão, Al-Isra wal-Miraj, de acordo com a religião do Islã. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi levado de Meca até Jerusalém em uma única noite. Durante a noite, ele fez a ascensão, subiu lá da mesquita em Jerusalém aos céus, ao encontro de Deus. Antes de ascender ao céu, ele se reuniu com os profetas nessa mesquita nobre e abençoada. Esse evento é fundamental e reforça a importância espiritual de Jerusalém na fé de todo muçulmano, na fé islâmica. O quarto ponto, queridos irmãos, conflitos e questões territoriais. A Palestina também é um ponto local em discussões contemporâneas relacionadas a conflitos políticos e territoriais que têm implicações religiosas e sociais. Muitos muçulmanos veem a luta do povo palestino como uma questão de justiça, dignidade e de defesa dos seus direitos. O quinto ponto, meus queridos irmãos, a solidariedade à comunidade. A situação na Palestina desperta solidariedade entre muçulmanos em todo o mundo, levando a esforços para apoiar a causa palestina, seja por meio de doações, protestos ou sensibilização. Sim, queridos irmãos e irmãs, esses elementos ajudam a mudar a visão islâmica sobre a Palestina querida, enfatizando sua importância histórica, espiritual e cultural
para a comunidade muçulmana global. Conquistar a Palestina na visão do Islã é um tema complexo que envolve aspectos históricos, políticos e religiosos. A Palestina é considerada uma terra abençoada para os muçulmanos, pois abriga locais importantes como Jerusalém, onde se encontra a grande mesquita Al-Aqsa, um dos locais mais reverenciados no Islã. Historicamente, o controle sobre a Palestina e Jerusalém tem sido uma questão central em muitos conflitos. Na perspectiva do Islã, a terra é vista como um patrimônio que deve ser protegido e defendido. Sim, desses pontos se diz no ponto religioso. Os muçulmanos acreditam que a Palestina querida é um lugar prometido a um povo virtuoso, abençoado, e eles têm um dever, se eles se considerem pessoas de fé, um dever religioso de proteger e reivindicar essa terra e o seu povo. Segundo ponto, resistência à luta. A resistência contra ocupações e injustiças é muitas vezes vista como uma obrigação. Em diversas interpretações dentro do Islã, a luta pela justiça e a proteção dos oprimidos são consideradas sagradas. Terceiro ponto, solidariedade. Existe uma forte ênfase na unidade, na união e solidariedade entre os muçulmanos e com outros povos que enfrentam opressão. A questão na Palestina é frequentemente vista como um símbolo de luta contra a opressão e injustiça. O quarto ponto, diálogo e diplomacia. Além da luta armada, há um reconhecimento do valor do diálogo e da diplomacia com meios corretos para buscar soluções pacíficas para esse conflito. Ele coloca também o quinto ponto, valores islâmicos de justiça. A busca por uma solução justa para a questão palestina é um princípio do Islã de extrema importância, que deve ser abordado com compaixão, com justiça e respeito por todas as vidas, todas sem exceção. A mesquita Al-Aqsa, localizada em Jerusalém, é de grande importância no Islã e seus benefícios são reconhecidos por muitos muçulmanos. Alguns dos principais benefícios e virtudes associados à mesquita Al-Aqsa é importância espiritual. Al-Aqsa é considerada, como falamos agora, a terceira mesquita depois de Meca, depois de Medina. E também Al-Aqsa foi a primeira mesquita local a qual os muçulmanos se direcionavam para rezar. É Qibla. Antes de Meca, os muçulmanos se voltavam para Al-Aqsa. Segundo ponto, oração em Aqsa. Quem rezar lá em Jerusalém, uma reza, fazer ali, é narrado que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que uma oração realizada na mesquita Al-Aqsa é recompensada com múltiplas bênçãos, de acordo com várias tradições. Sim, de acordo com várias tradições, um ato de adoração ou de reza nessa mesquita tem um valor equivalente a 500 orações, a 500 rezas. Allahu Akbar. E como falamos, Al-Isra wal-Miraj, a caminhada noturna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de Meca, Al-Aqsa, e depois ele sobe aos céus, tem um significado de extrema importância, de encontrar com todos os profetas e mensageiros, comprovando como o Islã como a religião oficial e comprovando Muhammad como seu mensageiro final. A relação com os profetas, a mesquita é considerada um lugar de encontro. Sim, é tradição do Islã. Reconhece que muitos profetas como Musa, como Jesus, estão associados neste local e devemos respeitar esse local. Al-Aqsa tem sido um lugar de adoração, de união para o muçulmano ao longo de toda a história, servindo como centro de ensino, de educação, de reunião comunitária. No Islã fala também a promessa de redenção. No Islã há menções sobre a importância de Jerusalém. Portanto, Al-Aqsa, em relação aos eventos finais, dos finais do tempo, no juízo final, é a redenção destacando o seu papel fundamental
na religião do Islã. Ou seja, muitos relatos próximos aos finais do tempo vão acontecer ali em Aqsa, e principalmente a vinda do profeta Jesus. O fardo dos muçulmanos proteger e apoiar Al-Aqsa é visto como uma responsabilidade coletiva de todos os muçulmanos ao redor do mundo. E a luta pela preservação deste lugar sagrado e abençoado é muitas vezes considerado um ato de fé e de amor. Esses aspectos mostram a importância cultural, espiritual, religiosa da Mesquita Al-Aqsa e seu significado duradouro para todos os muçulmanos no mundo inteiro. Existem vários ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que falam sobre a união e a importância da solidariedade entre os muçulmanos no mundo todo. Sobre a união, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: os muçulmanos são como um corpo. Se um órgão sofrer, o resto do corpo responde com insônia e febre. Bukhari e Muslim. Quantos irmãos estão sofrendo ali? Esse dito enfatiza a importância da união e da solidariedade entre os fiéis. Segundo ponto, sobre a importância da comunidade, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: a divisão da minha nação, a divisão da minha umma é uma grande perda para eles. E quem se desvia da minha senda não é um de nós. Esse dito destaca o valor da coesão e da comunidade entre os muçulmanos. Terceiro ponto, sobre a compaixão, misericórdia e ajuda mútua. Em outro dito, o profeta sallallahu alaihi wasallam afirmou: nenhum de vocês realmente acredita até que ele ame para o seu irmão o que ama para si mesmo. Isso reforça a ideia de que o amor, a compaixão são fundamentais para uma união. Vamos ter compaixão e união entre nós. Esses ensinamentos mostram como a união e a cooperação é fundamental. Por isso eu peço a Allah, o único Todo-Poderoso, que derrame sobre nós a misericórdia, a união, a fé e a compaixão. Barakallahu fikum fil Quran Karim, fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Supliquem a Deus agora, nesse exato momento, pedindo perdão a Ele. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam com seus profetas, com seus mensageiros, com Muhammad, com seus familiares e companheiros e todos aqueles que seguem até o último dia. Queridos irmãos e irmãs, o Islã é uma religião que enfatiza o amor e a tolerância em várias de suas práticas e grandes ensinamentos. Alguns pontos, então, de importantes que os nossos queridos sábios eruditos colocam: amor no Islã, amor por Deus, amar a Deus. O amor a Allah é fundamental na fé islâmica. Os muçulmanos são incentivados a amar a Deus e seguir seus ensinamentos, o que por sua vez gera um amor e uma compaixão que se estende aos outros. Segundo ponto, amor entre os seres humanos, amar ao próximo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou que amar ao próximo é uma parte essencial da fé, como falamos agora há pouco no dito. O profeta falou sallallahu alaihi wasallam: um verdadeiro fiel só será fiel até que ele ame por seu irmão o que ele ama para si mesmo. Isso destaca a importância de tratar os outros com amor, com respeito e tolerância. Depois os sábios colocam amor pela criação.
O Islã também ensina a amar e respeitar todas as criaturas de Allah, de Deus, incluindo animais e o meio ambiente. Há muitos ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam que falam da importância de tratar animais com compaixão, de tratar a natureza e as árvores e não cortar as plantas. Os sábios colocam também o ponto de tolerância no Islã, significa diversidade. O Islã reconhece a diversidade humana como parte da criação de Deus. O Alcorão, o livro sagrado, diz que Deus fala: ó humanos, nós criamos vocês a partir de um homem e uma mulher e fizemos de vocês nações e tribos para que vocês se conheçam. Certamente o mais honroso, o mais piedoso dentre vocês diante de Deus é o mais justo, é o mais honesto, é o mais temente. Esse versículo enfatiza a importância de respeitar as diferenças culturais e éticas. Queridos irmãos, o outro ponto é a liberdade de crença. O Alcorão afirma: não há compulsão na religião. Isso indica que cada pessoa tem o direito de escolher sua própria crença e os muçulmanos são encorajados a respeitar essa escolha. Terceiro ponto, respeito e justiça. O querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também destacou a importância do respeito e da justiça em suas interações com as pessoas de diferentes religiões, aconselhando os muçulmanos a tratar os não muçulmanos com dignidade e com compaixão. O quarto ponto, o exemplo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A vida do profeta Muhammad alaihi salatu wasalam é um exemplo claro de amor e de tolerância. Ele estabeleceu acordos de convivência pacífica com comunidades judaicas e cristãs, e muitos relatos históricos demonstram sua preocupação em promover a harmonia social e a justiça. Na religião do Islã, amor e tolerância são valores centrais que promovem paz e harmonia dentro da sociedade. A prática desses valores, sem dúvida, é essencial para o fortalecimento das relações entre os indivíduos e as comunidades, refletindo os princípios fundamentais de fé islâmica. Queridos irmãos e irmãs, esses ensinamentos são conforme o Alcorão e a Suna do profeta Muhammad, relatado por grandes sábios eruditos do Islã que já se foram. Se a gente colocar isso em prática, iremos viver uma vida tranquila, ter compaixão ao próximo, ter amor ao próximo. Então, dentro da compaixão e o amor, a comunidade, os irmãos do Comitê e Organização Pró-Palestina, o Juno, o Luiz Carlos, a Grazi, eles estão reunindo todos, convocando todos os irmãos para amanhã, às 10 da manhã, estarem na Praça Nereu Ramos. É de extrema importância todos estarem às 10 da manhã na Praça Nereu Ramos, em prol dessa união, em prol da compaixão, da empatia, para com nossos irmãos que estão sofrendo lá na Palestina. Então, eu peço humildemente a vocês, às 10 horas, estarem na Praça Nereu Ramos. Precisamos desse apoio e dessa união. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعزة الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورنا وقبور أبائنا روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. أنت على كل شيء قدير. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين في غزة وفي لبنان. اللهم انصرنا إخوان المسلمين في جميع الأماكن. أنت على كل شيء قدير يا رب العالمين. Ó Senhor dos mundos, ó Deus, ó Allah, pedimos a Ti a misericórdia. Tenha misericórdia de nós, homens, mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti que nos dê conhecimento benéfico, que abençoe o nosso sustento. Ó Senhor dos mundos, pedimos a Ti que cure as nossas enfermidades, que dê saúde boa para todos nós. Ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti que tenha misericórdia de nós e de nossos pais. Preserve as nossas mães, nossas esposas, nossos filhos. Ó Senhor dos mundos, ilumine os nossos túmulos, os túmulos dos nossos pais. Faça os nossos túmulos serem jardins do paraíso. Livre-nos do castigo. Ó Senhor dos mundos, preserve os nossos irmãos que estão sofrendo na Palestina. Dê um sucesso para eles. Livre eles da opressão. Ó Senhor dos mundos, proteja nossos irmãos na Palestina, no Líbano, na faixa de Gaza, na Síria, no Iraque, no Afeganistão, na Chechênia. Proteja nossos irmãos oprimidos, livre eles da opressão. Ó Senhor dos mundos, faça nós termos mais união entre nós, mais empatia, mais compaixão. Ó Senhor dos mundos, une a nossa comunidade dentro da palavra La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ó Senhor dos mundos, aceite as nossas rezas, as nossas súplicas. Perdoe todos nós. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqim as-salat.